bom estar com você mais uma vez no nosso canal Minutos com Clélia. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre casamento. Casamento, veja só, normalmente quando uma moça se casa, é praxe. Ela se preocupa com o vestido, depois ela se preocupa com a cerimônia, se vai ter um buffet, a lua de mel e uma série de questões. Mas ela não para pensar por que e para que ela está se casando. Ela acha que o sentimento que ela tem em relação ao seu noivo, o amor, o afeto, pronto, vai dar tudo certo e vai caminhar. Muito bem. Mas o casamento, ele foi idealizado por Deus. E se você quer viver este casamento de acordo com este idealizador, que é o Deus Supremo do Universo, existem algumas questões para serem observadas. Porque quando Deus idealizou o casamento, ele tinha alguns objetivos, ele tinha alguns propósitos, ele tinha algumas metas para que o casamento fosse harmonioso e pudesse viver ou existir para sempre. E a primeira questão que ele apresenta como um idealizador do casamento é que a moça e também o marido não tem mais o domínio sobre o próprio corpo. O corpo dela pertence a ele e o dele pertence a ela. E eles não devem se privar mutuamente, a não ser por um consentimento mútuo, onde eles decidem dar um tempo para se dedicar à oração, a uma consagração, alguma coisa desse nível. Mas o que acontece? Acontece que algumas vezes as mulheres geralmente têm esta forma de agir. Elas estão aborrecidas com seus maridos, estão magoadas mesmo. Então, ela quer privá-lo, ela quer realmente puni-lo. Então, ela diz que não pode ter um relacionamento sexual porque ela está indisposta, ela está com enxaqueca, com TPM, enfim, cansada. Então, ela se priva ao seu marido. Mas não é essa a ideia. Tanto a esposa como o marido não tem mais o direito sobre o seu próprio corpo, que é um objeto de prazer. Objeto não é a palavra certa, mas é uma fonte de prazer para o marido ou para a esposa. Então, essa é a primeira ideia. Uma segunda expectativa de Deus, um plano dele, é que a esposa não deve abandonar o seu marido. Você já viu como brigou, vou para casa da mãe. Se entendeu, fui. Não. A esposa não deve abandonar o seu marido. Mas se acontecer de o desentendimento chegar a tal ponto que foi necessário realmente um rompimento, a expectativa de Deus é que ela não se case de novo, ou que volte para o seu marido, ou que fique sozinha. Você vai dizer, mas espera um pouco, nós estamos em pleno século XXI, a fila já andou, não é mais assim. Sim, mas esta é a expectativa de Deus. O divórcio, para ele, não é o seu plano A, é um plano B. E Deus diz que o divórcio existe por causa da dureza do coração dos homens. Então, quando ele idealizou o casamento, era que o casamento acontecesse e fosse para sempre. A terceira expectativa de Deus é que as esposas acomodem-se aos planos de seus maridos. É evidente que cada um tem a sua própria opinião.
Um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, um discute de um lado, o outro discute do outro, mas é necessário haver um momento de consenso, um momento de decisão. Então, o conselho de Deus é que as esposas acomodem-se aos planos de seus maridos. Não adianta ficar com bate-boca, com discussão e realmente não querer dar o braço a torcer. Isso não é o caminho. Acomode-se aos planos. É a sua forma terna, doce, enfim, feminina de colocar a situação pode ajudá-lo muito mais do que se você realmente estiver criando uma tempestade. Uma outra ideia do idealizador do casamento é que a mulher seja submissa ao seu marido, da mesma forma que ela é submissa ao Senhor. Isso você já não concorda. Submissão, pera um pouco. Nós estamos já há anos-luz na frente disso. Não estou falando de submissão como uma subserviência, como uma forma, vamos dizer, despersonalizada de se comunicar. Não é assim. É uma forma de uma cooperadora, de uma colaboradora, de uma pessoa que ajude o seu marido a pensar. Isto é uma submissão conforme Deus imaginou, que ela seja uma ajudadora também de seu marido. Como você vê, o idealizador do casamento tem algumas expectativas a respeito do casamento. E se você deseja viver de acordo com a vontade dele, você deveria de considerar estes pontos. Na verdade, você não foi e nem está sendo obrigada a se casar. É difícil? Pode ser, por isso que lá no começo eu falei, o exemplo é melhor você ficar sozinha, solteira, do que se casar. Porque ao se casar, você está junto com alguém que tem uma outra cultura, um outro pano de fundo, outro tipo de família diferente da sua. E é preciso haver um acordo entre vocês para caminharem juntos. Na verdade, se você se mantivesse como solteira, você não teria essas preocupações. Você apenas vai viver como agradar a Deus. Mas como uma mulher casada, você tem que se preocupar com coisas desse mundo, em como você vai agradar o seu marido e como você vai se adaptar a ele. São duas pessoas para caminharem juntos. Portanto, se você pensa em se casar, que o seu casamento seja de uma forma consciente e responsável. E se você deseja realmente se casar e andar em conformidade com a vontade de Deus, com o plano de Deus, observe então estas diretrizes de Deus para viver o casamento da forma como Ele planejou. Bem, nós vamos ficando por aqui. Você pode ainda se inscrever, caso não tenha se inscrito, mas principalmente curtir e compartilhar este pensamento com as suas amigas. E se você quiser, você pode deixar aqui abaixo alguma consideração, alguma observação a respeito daquilo que nós conversamos, para que a gente possa continuar o assunto. Tchau e até o nosso próximo encontro.